acho que não tem muito mais o que falar, né? Vamos tocar aí, Vavá. Bora, vamos tocar, cara. Vamos Nós temos tocar. uma pauta aí. Quer falar alguma Vai. coisa antes, André? Podemos começar. Agradecendo aí a todo mundo, agradecendo a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar junto aí com educadores também, com profissionais excelentes que eu admiro. Para mim, realmente é uma honra e poder estar aprendendo com vocês também é sensacional. Gratidão. Vamos aprender muito contigo. André, a gente aprendeu um pouquinho com cada educador que fez parte dessa live. Cara, é só gente top, né? Segunda-feira, terça-feira passada, a gente teve aqui a Cris Bezerra, né, Vavá? Cara, foi Incrível. demais. Muito legal saber. história, Eu já fiz né? curso com a Cris. Cris E Bezerra, coisas que a gente não sabe, né, da vida da pessoa. Foi super demais. educadora, né? Nossa, uma profissional que eu admiro também demais. Muito bacana. Quer que eu comece, Vavá? Pode tocar. Eu trouxe a pauta aqui no tablet, estou ligando. Pô, bacana aí, vocês têm pauta, a coisa tá organizada, olha. Pô, tem que estudar o convidado para botar ele na roda de fogo, pô. Agora a gente vai te apertar aí. Como é que é? Tem um programa, né, do Faustão, que eles aqui apertavam os convidados lá. O arquivo confidencial. Isso aí. Você está no arquivo confidencial, André. É bem isso mesmo. Ô, André, olha só, tu é um cara que tem uma carreira e tanto, hein? Eu estava olhando aqui, formação Tony Guy, Vidal Sassoon, Pivot Point. Quer dizer, tu tem uma história com visagismo. E aproveitando essa intro aqui, André, eu queria te perguntar, antes de falar da tua carreira e do que tu estudou mesmo para chegar até aqui, queria te perguntar como é que foi o teu início, cara. Como que tu caiu na beleza? Eu acho que tu já tem uma carreira longa aí, né, André? Já tem uma história, uma trajetória. Como é que foi o teu início? E se tu trabalhou em outras coisas antes de ser cabeleireiro? Conta para nós aí. Então, o meu início foi na carreira, na profissão de cabelo, foi bem sofrido. Acho que como a maioria das pessoas, assim, com qualquer carreira, quando começa, não é fácil, né? A gente corta um dobrado no começo. Só que eu comecei cedo essa questão, assim, da beleza, porque eu cheguei a terminar o meu terceiro ano do segundo grau de noite para poder fazer o meu curso de cabeleireiro no Senac de dia. Massa. E foi uma coisa louca, assim, nesse momento, porque até então eu vinha vindo num ritmo de... Eu estava terminando o segundo grau, fazia curso de inglês, fazia pré-vestibular e tal, ia estudar para fazer uma faculdade, engenharia civil era a minha faculdade. É mesmo, cara? Que legal. Que eu tinha escolhido. Até hoje eu gosto de construção, é uma coisa que me chama a atenção, assim, construir. E eu acho que na nossa área, de certa maneira, a gente constrói também. Então, eu comecei em engenharia de produção. Engenharia de produção. Bacana. Fiz 2 semestres e parei. É uma das engenharias mais modernas, essa, né? De produção, uma das mais novas aí que veio. Tem um pouco de administração junto. Uhum. E eu me lembro que nessa época eu cortava cabelo com um cabeleireiro aqui em Canoas que chamava Marcelo. E eu ia lá cortar o cabelo e me chamava a atenção aquele estilo de vida, aquele ambiente do salão. Eu tenho 2 tios que são barbeiros. Eles já são falecidos e trabalharam a vida inteira deles com barbearia. Mas eu não tive muito contato com eles assim, para ter essa vontade a partir, sabe, do convívio. Sim. Não sei, cara. Eu acho que é algo mesmo de paixão que veio desde sempre e isso me chamava a atenção, assim, esse lifestyle dele, a princípio, né? Uma vez eu fui cortar o cabelo com ele e falei, pô, cara, acho que eu vou fazer um curso de cabelo, vou vir trabalhar aqui contigo. E ele trabalhava num salão que ele não era o proprietário ainda. Ele falou, pô, cara, legal, vem mesmo e tal. E depois de um tempo, ele me mandou um telefonema dizendo que ele tinha se mudado de endereço e que ele estava com um novo endereço. E esse novo endereço era o salão dele, que ele tinha montado. E tu acredita, cara, que eu comecei a ir lá de graça
no sexta e no sábado para varrer o chão, organizar a bagunça, para ajudar eles, assim, sabe, nesse meio tempo. E isso foi uma mudança muito brusca, assim, daquilo que eu estava inicialmente planejando, né? Uma faculdade e tal. Lembro que meus pais estavam bem preocupados, assim, em relação a, meu Deus, cara, profissão desse guri, sabe? Tá perdido. É, Ninguém vai vai estragar a vida conseguir. dele. Porque associa essa profissão com uma profissão que não dá o retorno financeiro, né? Uma profissão, assim, que... É. Hoje, na verdade, ó, tô com 29 anos de profissão. Então, assim, a gente está falando... Toma ali, ó. Toma ali, toma ali. Tamo Tu e o junto, Vavá Vavá. estão ali. Estão ali. Então, a gente está falando de 29 anos atrás, né? 29 anos atrás era diferente do que é hoje, né? Hoje eu vejo eu vejo que as pessoas enxergam a nossa profissão de uma outra maneira. Completamente. Mudou, né? Mais Mudou. valorizado, né? E essa valorização, eu acho que na pandemia foi uma coisa que veio fortalecer, cara, a nossa profissão, no sentido das pessoas perceberem a falta que faz se sentir bem, se sentir bonito, né? A autoestima elevada. Sem dúvida. Então, assim, 29 anos atrás, a coisa era diferente. E eu, como sou pai, né, tenho um casal de filhos, eu entendo perfeitamente meus pais naquela época. Mas olha que coisa interessante, eu estava estudando no Rondon, eu sempre estudei numa escola pública, que era aqui em Canoas, uma das melhores na época, inclusive, uma escola top, o Rondon. Eu estava lá nesse processo de passar meu curso para de noite, para fazer curso de cabelo, e foram oferecer na escola um curso um teste vocacional. E aí eu me lembro que eu cheguei, esse teste vocacional era pago, né? E eu pensei, pô, acho que eu vou fazer esse teste aí. E aí cheguei no meu pai e pedi o dinheiro para fazer o teste. Naquela época eu não tinha dinheiro para nada, né, cara? Simplesmente não tinha dinheiro. Cheguei para ele, pedi o dinheiro, ô pai, vai ter um teste lá vocacional, o que tu acha? Bom, acho legal de fazer. Bacana. Então o teste era assim, os caras passaram um monte de slides, de imagens e tal, e tinha uma folha que a gente ia respondendo de acordo com as imagens que apareciam e tal. Era um monte de perguntas, sei lá, foram umas 200 perguntas, eu acho. Depois de um tempo, 2 semanas depois, eles voltaram no colégio e chamavam daí cada um para dar o resultado, né? Falar um pouquinho sobre o que tinha aparecido ali para eles. E quando chegou a minha vez que eles me chamaram, eles me perguntaram assim: e aí, André, tu já sabe o que tu vai fazer da tua vida? Qual é que é o teu... Tem algum plano, né? Eu falei, ó, eu estou pensando em passar o meu curso para de noite, para fazer curso de cabelo durante o dia, e vou fazer a faculdade de engenharia civil, e se não passar, vou fazer arquitetura. E o cara olhou para mim e falou assim, ó, pois tu tá no caminho certo. Porque o teu teste deu que tu tem que trabalhar com beleza, tem que trabalhar com coisas... eu não me lembro Artista. exatamente quais foram as palavras, né, que eles usaram, assim, mas eu fiquei chocado na hora, porque, sabe, quando alguma coisa, tu pensa assim, mas será que é isso mesmo? E foi. Mas o engraçado Que é chegar legal. em casa depois e falar pro meu pai, né? Ó, pai, que eu tô no caminho Cabeleireiro. certo aí. Aí meu pai falou, mas é bom fazer mais de um teste, né? Vai que tá errado. Mas olha só, depois que os meus pais perceberam que eu tinha mergulhado de cabeça na profissão, eles sempre me deram um total apoio, inclusive os anos que eu tive o meu salão aqui, 18 anos, no mesmo endereço, foi justamente porque eles me ajudaram, me deram uma força para que a gente pudesse montar o salão e tal. Então, assim, isso foi uma coisa no começo que me ajudou a seguir esse caminho. Só que daí, depois disso, aconteceu uma coisa mais louca ainda, Gui e Vavá, que foi, eu conheci a mãe da minha filha, a minha ex-mulher. Nesse meio tempo, quando eu já estava fazendo o terceiro ano e estava passando o curso para de noite, fazendo o curso de cabelo no Senac, eu conheci ela, a gente começou a namorar. E olha só,
a mãe dela, naquela época, já tinha um salão em Porto Alegre com 37 funcionários. Caramba, Louco. O Fênix. Fênix, sim, sim. O Fênix, aham. E aí a gente começou a namorar, eu e ela e tal. E veio a Bruna, né? A nossa filha. A gente ficou 2 anos casados. E aí, o que aconteceu, né? Eu estava lá varrendo o chão de graça lá com o pessoal, vendo como é que era o salão. O salão deles era um salão pequeno, que eles recém tinham montado e tal. Aprendi bastante coisa lá, me diverti bastante também. Mas quando eu conheci o salão da minha ex-sogra, que já era em Porto Alegre, já era uma Salão casa grande. já e tal, já era um salão grande. Era ali na Doutor Timóteo? Não, nessa época que eu conheci ela, era na Barão de Santo Ângelo. Ah, tá. Esse eu não conheci. É na região ali. É Quem era Moinhos, sócio da né? Isa era o Beto Pegoraro, era sócio da Isa naquela época. Ali Bom, no Moinhos. isso, ali no Moinhos. Quando eu conheci lá o salão, foi quando eu percebi assim, pô, mas esse negócio dá para fazer um negócio grande, dá para se viver, dá para se ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que aquilo ali foi uma visão assim mais ampla do negócio, né? E aí eu fui ser auxiliar da minha ex-sogra. Fui auxiliar dela durante uns 6 meses, mais ou menos. Sério, André? Sério, Eu aham. nunca tinha escutado uma história assim. O cara foi auxiliar no caso da ex-sogra, né? Mas, cara, eu nunca vi isso, cara. Gui, Sempre varrendo ali o cabelinho. assim, mas eu É, os aprendi auxiliares muito com hoje em dia. ela. Hein, André? Foi, Os auxiliares hoje em dia não querem muito varrer cabelo, né? Não, não, não. imagina, quer varrer cabelo, lavar pote, Ele, né? não, ele quer escolher E o o cara começa serviço. assim. Ele quer escolher o serviço. É, Exatamente. Mas eu me lembro também que nessa época, quando eu estava sendo auxiliar dela, olha que loucura, ela já tinha ido fazer Vidal Sassoon em Londres, massa. essa minha sogra. Então, assim, muita coisa que eu hoje uso ainda eu aprendi com ela. E principalmente, assim, foi ela que me deu o caminho para eu estudar de fato técnica, sabe? Foi ela que me disse assim, ó, não, André, tu tem que ir lá fazer um curso com o Fernando Alves. Ela foi a primeira pessoa que me falou do Fernando Alves. E depois de um tempo, e como é que foi a minha vinda para Canoas, né? Porque basicamente eu atendi em Canoas 21 anos, eu tive salão em Canoas, e em 2017 eu resolvi ir para Porto Alegre. Resolvi sair da minha zona de conforto. Cara, então faz pouco que tu veio para Porto Alegre mesmo, Faz, então. faz pouco, Gui, não faz muito tempo. Que história, cara. E, Não, pode dar e, sequência. e foi Ô, uma André, coisa louca. os auxiliares se revoltaram aqui, ó, que eu falei que não gostam de varrer. A Anne já se defendeu aqui, Não ó. é verdade, não é A verdade. Anne e Não, a Dani já se defenderam. Não, não é verdade. Não são todas. A gente está falando de outras auxiliares, né? Não são das exato. É, nossas, do Não, as nosso nossas não. pessoal. são de As outras. nossas, De as outras. nossas são perfeitas. As nossas são perfeitas. Mas então, voltando, é, a minha ex-mulher também trabalhava lá no salão da Isa, né? E a gente começou a trabalhar junto, começou a dar atrito. É verdade. E o meu ex-sogro montou um salão em Canoas e me convidou para vir trabalhar com ele em Canoas. E Que aí legal, André. foi assim que eu vim para Canoas. Eu vim para Canoas para ajudar ele no salão. Que incrível. Pô, te dá bem, então, com eles, com teu ex-sogros. Sim, sim. Toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, bate papo. Eu tenho a maior admiração por ela e por ele, sabe? Massa, cara. Né? Sim, ela é uma mulher muito aguerrida, muito guerreira, sabe? Então, ela inspirou muita força. E nesse período, assim, aí o que aconteceu? Depois eu me separei, né, da mãe da minha filha, e nesse momento da separação, eu resolvi sair do salão do meu ex-sogro, né? E que não tinha mais por que continuar ali e sair fora. E aí, vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui, ó.
Se pudesse voltar um tempo, as pessoas perguntam, né? Teria feito alguma coisa diferente, André? Uma coisa eu teria feito. Quando eu saí do meu ex-sogro, eu montei o meu salão. Eu tinha, na época, 21 anos, quando eu montei meu salão. Então, assim, o que eu teria feito diferente? Eu teria pego minha mochilinha, teria batido na porta de um big de um salão e teria pedido emprego naquele salão para desenvolver minha carreira naquele salão, antes de ter o meu salão. É mesmo. É mesmo. Por experiência. Isso que eu ia falar. Você acha que faltou isso? Começar numa carreira mais autoral, sozinho, para ir lá e desenvolver, falar, vamos ver até onde eu consigo ver. Foi mais ou menos isso? Eu achei que trilhar o caminho sozinho, que foi a opção que eu fiz, abrindo o meu negócio, eu acho que é um caminho que você não vê muito trabalho de outras pessoas. Você acaba ficando meio que fechado no teu vídeo. Fica uma ilha, né? Vira uma ilha, sem contato com outros. Com o tempo, se você consegue trazer profissional para trabalhar com você, você começa a ver outras pessoas trabalhando e tal. E aí começa a desenvolver. Mas eu acho que no fim ia dar tudo como deu, só que talvez eu teria feito um atalho. Talvez eu fiz uma curva para chegar lá na frente. Cara, mas é muito interessante a sua história. Acho que é uma das mais interessantes que a gente já ouviu, né, Gui? Olha, trabalhar com sogros, eu não tinha escutado. Foi muito inusitado. E eu me lembro que essa função de ter aberto o salão foi algo assim que também me obrigou a ter responsabilidade, né? O cara ter conta para pagar, o cara ter aluguel, ter essas coisas para pagar, assim. Acaba que a gente amadurece no forno, eu acho. E tu acaba percebendo as coisas de uma outra maneira, né? É verdade. E aí eu acho, Gui, também que o profissional, ele precisa, ao longo do tempo, ele precisa ter humildade para perceber quando ele está com dificuldade para algumas coisas. Incrível. Né? Porque a dificuldade, ela vai aparecer, irmão, ela vai aparecer. E eu me lembro, muitas vezes, assim, que eu planejava fazer um corte, por exemplo, tá? Mas eu não tinha falado para a cliente que eu tinha planejado esse corte, tá? Ela não sabia qual é que era o corte. Ela falou assim, faz o que tu achar melhor. Isso lá com 5 anos de profissão já. Aí eu imaginava um cabelo, né? Um resultado, assim, do cabelo. Frequentemente eu secava aquele cabelo e o resultado não tinha dado o que eu tinha pensado. E aí eu pensava assim, e ela olhava no espelho e falava, adorei, ficou lindo e tal. Mas eu sabia que não tinha dado certo. Sim, sim. Aquilo me incomodava. E aí eu comecei uma peregrinação de viajar para feiras. O primeiro curso que eu fui fazer de verdade foi em 95 na Schwarzkopf de São Paulo. Passei Caraca. 4 dias. Era na Paulista já? Era bem perto da Paulista, ali numa Alameda Casa A Branca. Alameda Casa Branca, no Parque Trianon, atrás. Isso, era uma exatamente. fachada toda branca, um prédio Isso, imponente. Ali mesmo. Rapaz. Aí, André, essa hora que a gente faz a live, o povo fala assim, não, o Wagner não lembra disso, o Wagner não é dessa época. Vavá estava na fundação de São Paulo, André. Pra Primórdio cabelo. tava lá. Cara, incrível. Não, e vamos dar sequência, André. Já que você ia começar, Gui, você mandou a pauta para ele, só pode ser, tô sabendo. Porque ele começou a contar a história e é justamente isso. Já que você falou pra gente da sua história, como você começou a trabalhar com os sogros, essa experiência toda, essa mudança que teve por causa do desencontro com a ex-mulher e tudo. E aí você falou, você citou alguns detalhes muito bacanas, falou que primeiro precisaria ter visto outras pessoas trabalhar para fazer uma base mais sólida com visão de outras pessoas, e aí você já pegou e falou assim, eu senti a necessidade de mudar, de melhorar. E é justamente isso que eu ia falar. Aonde foi a sua formação? Qual foi sua formação e onde você constituiu e construiu a sua carreira? Você já ia dando início, então continua na Alameda Casa Branca lá, porque a necessidade de ouvir é boa.
Conta pra nós. Lembra, André, que muita gente vai ouvir e vai se inspirar nessa história aí também. Qual foi a trajetória que o André levou para construir o que ele é hoje? Legal, se a gente puder inspirar o pessoal, eu já fico muito feliz, sabe? Porque não é fácil, o começo não é fácil para ninguém, eu acho. A vontade de desistir é grande. Será que eu estou no caminho certo? Então, às vezes é bom você ouvir, pô, aquele cara também penou, né, e tal. Não é fácil. Em 95, então, foi primeira vez que eu viajei para São Paulo, foi em 95, fiz um curso com o Vanderlei de Pádua, lá na Da Schwarzkopf. Schwarzkopf. Uhum. E eu me lembro que, nossa, minha cabeça ferveu, sabe? Foi aquele negócio assim. E dali eu comecei a frequentar e ir a São Paulo para fazer curso na academia do Fernando Alves. Não vai falar que era na Juscelino Kubitschek ali, não, né? Rapaz, era perto da estação do Conceição. metrô. Ah, eu já. Conceição, Estrada do Ja- Café. Não era isso? Jaba, Jabaquara. Jabaquara. Eles Eu mudaram acho que era 3 vezes. acho, 3 vezes. E Isso eu não conheço. a, a primeira vez que eu fui lá fazer curso com o Fernando, acho que foi em 97. Não me lembro se foi em 96, 97. E eu falo isso muito nos cursos quando eu estou ministrando de corte, porque eu cheguei lá e, primeiro assim, pá, curso com boneca, irmão. Eu pensei assim, curso com boneca? Como é que será que é isso daí, rapaz? E aí tá, vamos lá, né? Vamos fazer o curso. No final, a boneca é o melhor modelo que a gente pode ter, porque ela fica paradinha, né? Você baixa, ela fica. Então, Não assim, reclama? não reclama. Se der algum erro de um lado, não tem problema nenhum, né? Hoje tem Mas, boneca por tudo que é lado aí, né? Lá no fundo tem, aqui tem umas. Aqui no ah, porta-mala tem várias. chegou uma época que meus amigos diziam assim, ó, o cara, olha só, tu tá namorando essas bonecas, né? E pelo amor de Deus, eu só te vejo com boneca. Ah, e aí, eu fui pro Fernando, fiz esse primeiro curso lá, eu voltei pro salão, nossa, com a cabeça cheia de ideia para colocar em prática. E quando eu cheguei no salão para fazer os cortes, para botar as linhas, os ângulos, travou tudo. Deu um blackout, assim, ó. A sensação que eu tinha, sabe qual era? Que eu não sabia mais cortar. Porque eu fazia assim, eu começava com a técnica, e aí daqui a pouco eu olhava no relógio, meu Deus, já faz uns 40 minutos que eu estou aqui em cima desse cabelo, e eu acabava terminando do meu jeito. Do Sabe? jeito Por exemplo, tradicional que tu fazia. porque assim, eu tenho para mim que a gente, cabeleireiro, a gente é artista, em primeiro lugar, e como o artista trabalha muito com dom, eu vejo que a maioria dos profissionais trabalha a vida inteira só com o dom dele. E dom é de Deus. A gente vai usar sempre esse dom a nosso favor. Só que o dom não entrega constância. Por quê? Porque muitas vezes eu fazia uns cabelos que ficavam lindos, mas eu não sabia como é que eu tinha feito. E daí a mulher voltava no salão 3 meses depois, 4 meses depois, 6 meses depois, e me dizia assim, ó, adorei. Pô, cara, eu conquistei a cliente. Eu conquistei, ela Faz de novo. voltou. Eu quero o mesmo corte. Meu Deus. Quero E igual. agora, irmão? E agora? Onde estão os meus princípios? Como é que foi que eu fiz esse cabelo? Que agora? O que é isso e tal? Então, o nosso slogan do curso é dom mais técnica igual a sucesso. E é um sucesso contínuo, porque você entrega praticamente o mesmo resultado. E aí eu trago isso um pouco mais para a parte do corte, né? Porque, assim, numa coloração, tem uma fórmula de coloração que a gente monta, né? Exatamente. Vê lá o oxidante, vê lá o fundo de clareamento do cabelo e tal. E depois, quando essa cliente volta, se ela gostou da cor, eu repito a fórmula, né? Peso na balança e tal. Mas e o corte? Qual é a fórmula do corte?
Então, aí quando eu comecei a fazer outras academias, o Fernando abriu, assim, eu voltei para fazer o módulo 1 do Fernando, eu voltei a São Paulo 3 vezes, tá? Eu não tenho vergonha de falar. Eu repeti 3 vezes. Cada vez que eu voltava, eu clareava mais Aprendi ainda. algo diferente. Mas, André, tu fazia o mesmo curso com o Fernando Alves essas 3 vezes, ou tu mudou, tipo, módulo um, Essas, módulo 2? não, essas 3 vezes eu liguei para lá e eu pedi, eu quero o módulo 1. Deixa eu te falar uma coisa, então, ó. É uma coisa que eu comento sempre com o Vavá também. A Redken tem um curso chamado Princípios de Design. É um curso de design para corte, baseado e semelhante a várias academias. Eu Uhum. fiz 8 vezes, cara. Fizemos, né, Gui? 8 vezes. E eu tenho Oito certeza que vezes que cada eu vez lembro. caía Nu, 8 vezes que eu lembro. né? E cada vez cai ficha, não cai? uma coisa nova. Cada... É que assim, ó, eu fiz 8 vezes com educadores diferentes, né? Eu e o Vavá. Era sempre um educador diferente. E, cara, Uhum. cada educador passava algo novo, com o mesmo conteúdo. E aí que tá a questão. O problema não tá em quem está assistindo o curso. A questão é que cada educador, ele dá o mesmo conteúdo, exatamente o mesmo conteúdo, mas com uma abordagem nova. E, cara, isso te acrescenta mais ferramentas, é impressionante. Te acrescenta mais ferramentas. Eu assisti com o Klaus Borges, eu adorei o curso dele. Aí eu assisti com o Matheus Vavá. Cara, o Matheus, ele trouxe uma forma diferente de ver aquilo. E cada vez ia aprendendo mais. 8 vezes que eu lembro. Então, eu concordo, mas o que eu fazia? Eu chegava no salão, quando eu tinha dúvida, eu começava a anotar todas as dúvidas, aonde que era a dúvida. Aham. Eu anoto tudo. Quando eu chegava lá no curso, que eu ia repetir pela segunda vez o curso, eu já apresentava a minha lista aqui, ó. Aí chegava no Fernando e perguntava, ô Fernando, eu preciso de ajuda aqui, ó. Uma folha cheia de dúvidas. O Fernando nunca mais te esqueceu, André. Nunca mais esqueceu. Só que assim, Gui, o que eu aprendi com ele, porque depois eu fiz o módulo 2, depois eu fiz o módulo 3 dele, depois eu fiz química com a Wanda, que é a filha A dele, filha dele. começou a abrir meus horizontes da parte da química. E daí do Fernando, ele me deu a base para que depois, quando eu fosse fazer Vidal Sassoon, eu pudesse entender do que eles estavam falando, eu não ficasse perdido do que eles estavam falando. Depois, quando eu fui fazer Tony Guy também, né, a nossa compreensão muda muito nesse sentido. E vou falar uma coisa para vocês, irmão. Quando eu fui fazer pivô com o pessoal de Buenos Aires, eu já fiz inúmeras vezes. Mas quando eu fui a Buenos Aires fazer o módulo 3 da Pivô, que era o módulo 2 e 3, tinham 2 brasileiras lá na nossa turma com a gente. E o curso era uma semana. Então, no final do primeiro dia de curso, eu saí da sala, não me lembro o que eu fui fazer. Quando eu retornei para a sala, essas 2 meninas estavam chorando. Irmão, elas choravam. Assim, ó. Eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? Nós não estamos entendendo nada do que eles estão falando. Absolutamente nada. E aí, eu me lembro, sabe, disso, porque realmente, se você nunca viu falar sobre forma geométrica em cortes de cabelo, né? Se você nunca ouviu falar em linhas, ângulos, o cara chega lá falando que a forma quadrada é azul, que a forma triangular é amarelo, que a forma oval circular é verde, que a forma oval é vermelha. Pô, o pessoal pira, né? Então, eu acho que essa formação que eu tive com o Fernando me ajudou a poder entender e absorver ao máximo essas academias. Porque eu vejo que, às vezes, a gente, o profissional, ele faz o curso, ele volta para casa com o certificado, mas ele não coloca em prática. Porque talvez não tenha conseguido absorver todo aquele conteúdo, ou porque tem que mudar muito a maneira dele trabalhar, né? Eu não sei. Nos treinamentos, eu vejo seguido, nós temos profissionais que estão começando a carreira, 2 anos de carreira, e na mesma turma, eu tenho profissionais com 25 anos de carreira, mais ou menos. E aí eu falo o seguinte,
pergunto para a turma, né? Para quem que vocês acham que é mais difícil? Para quem está começando com 2 anos ou para quem já tem 25, 30 anos de profissão? Todo mundo acha que para quem está começando é mais difícil. Na minha opinião, para quem está começando é mais fácil. Porque se essa pessoa que está começando, ela começar com essa formação técnica, ela não vai aprender errado para depois ter que esquecer o errado para fazer o certo. E foi o meu caso. Eu aprendi do jeito que o Senac me ensinou, com algumas coisas que a minha sogra me ensinou, e eu fui trabalhando. Tipo, 5 anos eu fiquei trabalhando assim. Então, assim, eu achava que só eu tinha dificuldade de um lado da cabeça. Eu pensava, será que os outros cabeleireiros também encontram dificuldade quando vai fazer o outro lado da cabeça? Né? Isso em função do quê? De não ter técnica, de não ter conhecimento técnico. Mas aí essa foi a revolução. Porque quando eu ia no Fernando, e o Fernando falava assim, não, essa técnica que vocês estão vendo aqui é da Vidal Sassoon. Eu ficava assim, ó, é da Vidal Sassoon, pois então eu vou lá para conhecer isso aí de perto. Isso daqui é Pivot Point. Pivot Point, então eu vou lá porque eu quero conhecer a coisa de perto, quero ver como é que é de perto. Porque até aqui a gente comentou já lá no salão algumas vezes, eu sou meio maniático buscando a perfeição. E eu deixo de fazer alguns projetos que eu penso assim, não está perfeito ainda. E aí a gente fala, eu e o Gui, sobre o feito é melhor que perfeito, né? Às vezes você tem um projeto que está indo, mas você está esperando um negócio que nunca vai acontecer, que é a perfeição, e deixa de fazer. Mas eu acredito mesmo que o conhecimento e a vontade da gente entender os porquês, por que não deu certo, o que eu deveria ter feito, né? Como que eu vou fazer para reproduzir o mesmo cabelo? Nossa, eram dúvidas que ficavam aqui, ó, na minha cabeça. André, esse feito melhor que perfeito, ele virou uma frase de motivação, tipo, não deixe de fazer, né? Não deixe de fazer se ainda não está perfeito. Eu comentei isso com a Joana, que é uma colega nossa, artista Regkin de Portugal. Até já convidei ela para participar aqui do Papo de Beleza. Eu disse para ela, Joana, feito melhor que perfeito. E ela assim, Bag, eu não consigo assimilar isso porque eu gosto da perfeição. E aí eu fiquei pensando, para nós já está tão digerida essa questão do... Não significa que não queiramos a perfeição, mas que a falta da perfeição não nos impeça de continuar, né? Porque a perfeição vai chegar. É nesse sentido. E ela viu pelo lado pejorativo, né? Só que se a gente deixar de fazer por não estar perfeito, a gente não vai chegar na perfeição. Eu acho que esse é o contexto da frase, né? Que a gente continue, porque a perfeição vai chegar pela repetição. Pela prática, por fazer. É um treino, né? A perfeição, ela é treinável, né? É isso que as pessoas não admitem. Você só alcança a auto-performance, só alcança aquilo que você consegue fechar os olhos e realizar através da prática. Através de alicerce, através de princípios, através de... Muitas vezes também é aquilo que, igual o André falou, é você se permitir o novo, né? As pessoas não se permitem ao novo. Ah, tá bom, já sei, já vi. Já pensou? Quantas vezes deixa? Ah, não, já vi. E aí ela para no tempo. É verdade. E sabe que uma vez aconteceu comigo uma coisa engraçada que eu pensei isso. Eu estava fazendo um curso lá no Fernando e um cabeleireiro me falou sobre um curso de mechas. E eu pensei assim, na hora que ele me falou, eu pensei assim, mecha é tudo igual, cara. Já vi tanto curso de mechas aí, sabe? Mecha é tudo igual. Mas eu fui fazer o curso do cara. Cara, eu cheguei lá e disse, mas olha só, né? O jeito que o cara tá fazendo e tal. E aí eu pensei, nossa... Outro universo. Outro universo. E assim, agora, nesse exato momento, tem alguém fazendo diferente, tem alguém fazendo melhor, tem alguém criando algo novo. Né? Então, assim, Babá, que nem você falou, o novo, ele tá em plena constância, né?
E eu vejo assim, agora quando a gente fala que, né, a gente é profissional de 29, quase 30 anos de profissão, o nosso desafio o que que é? Acompanhar as mudanças, né? Porque eu vejo que o cenário da beleza mudou. Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Sim, Completamente. estamos no meio da abundância, né? Um turbilhão de mudanças. E quem se deu conta já está acompanhando a mudança, né? E tem gente que está assim, não vou mudar. Não vou mudar. Quanto mais demorar, eu acho que mais difícil será. Exatamente. E quando você fala assim, o lance da mudança, é aquilo que eu falo, né? Você é experimentar o novo, né? É você se dar oportunidade, né? Sair do sul, entrar num ônibus ou num avião, vir para São Paulo, mudar, repetir uma, duas, três vezes, ou igual eu e o Gui, 8 vezes a mesma coisa. Pegar avião, viajar. Eu não, que eu estava aqui, mas o Gui tinha que vir de avião. Mas é aquilo, é você estar sempre com a sua janela do aprendizado aberto para o novo. E muitos profissionais, eles não aceitam isso. E muitos ainda, na época que nós estamos passando, 1, 2 anos disso tudo, que essa grande transformação que está acontecendo no mundo, alguns ainda estão naquele velho mundo de março do ano passado. E é triste. E vai ser difícil de sair desse mundo. Vai ser difícil de sair. Quanto mais tempo você fica, pior é. Ô, André, Oi. aproveitar que a gente está nesse nível aí do conhecimento, da tua história, te fazer a pergunta: como que tu começou na carreira de educador? Aonde é que dá esse start que o André começa a ensinar? Porque quando a gente começa a aprender, André, a gente já quer ensinar, né? Porque a gente quer compartilhar. E tem algumas pesquisas que dizem que quando a gente ensina algo, a gente também está aprendendo, né? É uma ótima maneira de aprender a ensinar alguém também, porque a gente está explorando o máximo do que a gente aprendeu, né? Como é que começou o André educador? Foi uma coisa bem engraçada, Gui. Inusitado, eu diria, né? O André educador começou a aparecer no momento que o André, dono de salão, sofria para montar a equipe. Não conseguia arrumar cabeleireiro, assim, sabe, dificuldade de montar a equipe. E depois de ter tido, eu já tive 16 pessoas trabalhando lá no meu salão. Sim. Só que nessa época, assim, a coisa não estava organizada ainda. E eu percebi que nunca iria chegar na minha porta um cara que dissesse assim, ó, André, eu sou cabeleireiro, eu tenho aqui minha clientela, eu tenho minha agenda, eu trabalho todos os dias, eu sou certinho, cumpro, né? Não deixo o cliente na mão, não atraso o cliente e tal. Tá querendo demais, André. Você estava querendo demais. É a perfeição, pô. Queria alguém perfeito. Ele queria o sarrafo lá em cima, ninguém conseguia passar nunca. Brincadeira. Segue. Quando eu me dei conta que isso não ia acontecer, que eu caí na real que isso não ia acontecer, o que eu pensei? Eu vou treinar a minha equipe. E aí eu comecei num processo de treinar a equipe, assim, eu criei tipo um plano de carreira lá no salão. Esse plano de carreira começava com um cara de auxiliar. Então tinha auxiliar nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 era o auxiliar que varria chão, limpava pote, fazia o serviço mais pesado para o salão funcionar. O auxiliar nível 2 era um auxiliar que já aplicava tratamento. Já sabia lavar bem o cabelo, e já aplicava tratamento, cuidava do cabelo durante o tratamento. E o auxiliar nível 3 era o auxiliar que já fazia escova. Ele já fazia escova e já fazia aplicação de coloração e tal. Então, esse cara nível 3 iria passar para cabeleireiro nível 1. Massa, muito bom. Plano de carreira. Nível 2. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar umas apostilas para ensinar a minha equipe. E aí que vem essa coisa que você estava falando de quem ensina aprende, é a maior verdade do mundo. Por quê? Porque quando você tenta explicar, ensinar alguma coisa, você também está se testando para ver se você entendeu aquilo. Eu só consigo
passar adiante se eu entendi o conceito da coisa, né? Se eu tenho dúvidas e se eu não tenho segurança no que eu estou falando, muito provavelmente eu não vou conseguir comunicar e não vou conseguir passar isso para frente. Então, assim, essa preocupação que eu tinha lá em treinar o pessoal era algo que eu pensei assim, pô, eu quero formar uma equipe, e eu formei 3 cabeleireiros, cara, lá nesse projeto, nesses anos, assim. Cara, que Porque massa, muito bom. foi muito legal, até que um dia eu estava trocando de marca. Eu trabalhava com uma marca e eu estava procurando outra marca para trabalhar no salão. E o pessoal da Joico me visitou lá no meu salão em 2008 para oferecer a linha, né, dos produtos e tal. Aí foi o representante e foi a técnica, a Lu, uma queridona, uma amiga minha, Luciana Almeida. E passaram um dia lá com a gente, sabe? Conheceram o salão, a gente falou um pouquinho da história do salão e tal. Eu recém tinha Que ano reformado foi o isso, salão. André? Oi? Que ano que foi isso? 2008. Mesma coisa. 2008. Que a Joico tava ficando forte aqui, né? No sul, A tava Jogo tendo estava se distribuição forte. fortalecendo, sim. A distribuidora estava, né, começando assim aquele trabalho dela, bem forte. E, e aí, 2008, eu comecei a utilizar os produtos. Em 2009, teve uma edição da Debut aqui em Porto Alegre. Sim, sim, debut. Nossa feira aqui, né? Isso, a nossa feira do Rio Grande do Sul, no caso, né? Que eu acho que foi a penúltima edição, essa, se não me engano. E nessa edição, Gui, eu fiz palco pela Joico. Foi a minha Nada primeira de. parceria que eu fiz com a Joico como artista convidado, né? E eu fiz um trabalho, cortei alguns cabelos no palco. Depois disso, de Lá na 2009, Fiergs. lá na Fiergs, exatamente. Era a nossa maior feira aqui, Vavá, aqui em Porto Alegre. Aqui no sul era a Show de maior feira. bola. Era a nossa maior feira, exatamente. O que aconteceu? A Luciana, essa minha colega, que era técnica da Joico, ela ganhou gêmeos. Nenê, rapaz. E ela teve que se afastar do trabalho. E em 2010, a Joy Company, que é a distribuidora Joico de Porto Alegre, da Ivani e da Denise, elas me convidaram juntamente com a Carmen Linhares, que era da Alfapart, que estava de gerente, me convidaram para fazer um trabalho Sim. técnico junto com elas. Então, em 2010, eu comecei essa parceria como técnico da Joico. E foi ali que a coisa da educação, sabe, tomou um rumo tão grande que em 2014 eu vendi meu salão. Mas eu fiquei 4 anos ainda viajando com o salão, mantendo o salão, sabe? Vou dizer Sim. para vocês, demorou para cair minha ficha, porque assim, eu viajava todo domingo, dava curso segunda e terça, e quarta-feira eu voltava viajando, começava no salão quinta, sexta e sábado. Daqui a pouco eu me dei conta assim, mas eu tenho um salão para trabalhar quinta, sexta e sábado só. Para quê? Pra quê, né? Pra que Para essa quê? estrutura parada? O salão tinha 120 metros quadrados, que era praticamente mal aproveitado a maior parte do tempo, sabe? E isso foi uma coisa Sim. que eu demorei para... Porque eu entrei num ritmo tão louco quando comecei a viajar nos cursos, que o meu negócio eu deixei de lado. O meu negócio como salão, sabe? Só Sim, é que difícil suprir os dois, né? é Ainda mais muito, viajando, né, André? é Olha o tempo muito, que leva entre ida e vinda, né? Demora sim, muito até o cara estar apto para voltar a trabalhar, né? é muito difícil. 2014 eu realizei um sonho, né? Eu fiz um mochilão pela Europa, fiquei quase 40 dias viajando, estudei 2 semanas na Vidal Sassoon de Londres. Foi um barato, assim, foi uma coisa louca. Que massa. E foi esse momento, esse ápice, assim, das loucuras, de trabalho, sabe? De viajar. E foi assim que a educação entrou na minha vida, Gui. Eu comecei daí a fazer esse trabalho técnico para Joy Company aqui de Porto Alegre. A Ivani, eu conheci o irmão da Ivani, que é o Moisés. Inclusive, eu fiz live com eles. Tá lá no meu feed, lá, a live com o Moisés e com a Ivani, contando um pouquinho dessa história e tal. E aí conheci depois o Moisés, que é o distribuidor de Passo Fundo,
depois conheci o distribuidor de Floripa, que é o Kik, depois conheci a Tamara, que é distribuidora do Paraná, depois conheci o Emanuel, que é distribuidor lá de Palmas, Tocantins, depois conheci a Michele, que é distribuidora de Teresina, e aí com esses distribuidores a gente fez assim projetos muito legais de educação para ajudar o profissional, porque quando eu comecei a educar, Gui, eu botei uma meta para mim. Porque assim, com essa história de tentar ser perfeccionista, eu botei assim para mim, que o que eu queria era que o cabeleireiro que tivesse passado pelo meu treinamento te guardasse o conhecimento que ele está recebendo e que fizesse diferença como os grandes educadores fizeram para mim. Aquela coisa daquela informação que você sabe que aquilo ali é o ouro, que aquilo ali é um drama, quando você resolve aquilo. É que nem quando a gente está no curso presencial, que você olha para o aluno e tu vê que a ficha está caindo, assim, ó. Ele está entendendo aquilo, sabe? Eu gostaria que eles tivessem esse sentimento que eu tenho com esses grandes educadores que me ajudaram aí a fazer com que eu entendesse um pouquinho de técnicas de cabelo. Então, aí quem estiver assistindo, eu espero que eu esteja conseguindo cumprir essa meta. Tem uma galera boa aqui que fez diversos elogios aqui. Eu falei, caraca, meu. Falou, acho O que pessoal viu tá te primeiro. elogiando aqui, André. Pô, legal, gratidão, gente. É que vai passando tanta coisa que a gente não consegue parar na hora para falar para não interromper o raciocínio. Eu vou confessar para vocês, eu não consigo ler, cara, aqui, sabe? Eu não consigo, porque ou penso no que eu estou falando, ou eu paro para ler. Esse é o mal de todos. Na verdade, quando a gente vai fazendo as lives, às vezes eu falo pro Gui, a gente tenta revezar isso daí, porque é difícil mesmo. A letrinha pequenininha, ela sobe, desce, corre. E me fala uma coisa, André, você falou que o começo de carreira, essas viagens, foi o que te... Parece que aquilo que você procurou a vida inteira, você achou nessas viagens, você dentro de uma empresa, você desenvolveu, você cresceu, falou, uau, aquilo que eu queria lá no começo veio agora. E depois que vem tudo isso, vem várias pessoas também que, com a prática do dia a dia, a gente acaba sendo admirado por algumas pessoas e acabamos admirando outras pessoas também, que você fala, nossa, que jornada linda. E nessa jornada eu gostaria de saber quais foram os seus mestres, as pessoas que te inspiraram e qual foi aquela pessoa que você falou assim, cara, olha ao lado de quem que eu estou trabalhando. Conta aí pra gente que com certeza isso também vai inspirar muitas pessoas que estão aqui. E eu acho que para poder, Vavá, para poder falar melhor sobre isso, eu precisaria daí talvez assim puxar a minha vinda para Porto Alegre, de Canoas para Porto Alegre, porque foi onde eu me desfiz do meu salão e eu fui trabalhar com outros cabeleireiros, né, com colegas e tal. E realmente, nesse ponto, assim, a gente tem vários. O próprio Gui, inspiração. Falo o cara que trabalha com educação. Pô, uma honra de poder trabalhar ao lado do educador, né, cara? Assim, eu acho isso. Eu acho que talvez só a gente que trabalha com isso consegue mensurar direito. Mas eu vejo, por exemplo, o Gui trabalhando com o auxiliar dele, com a Dani. E eu só penso assim, ó, nossa, se a Dani imaginasse tudo que ela está podendo absorver ali, sabe? Se ela tivesse ideia de como isso é bom. E a Dani tá na live, hein? A Dani tava na live, se eu não me engano, né? A ideia é que não esteja. Amanhã ela é demitida se ela não tiver. Boa. Aproveita porque isso é importante. Mas assim, essa parte dos mentores e tal, eu acho que na parte de cabelo mesmo, o começo de tudo ali com a minha ex-sogra foi um bom alicerce. Que bonito. Foi uma visão assim ampla do que o negócio, aonde que você pode chegar com essa profissão. Eu acho que em termos da parte da educação mesmo, os cursos que eu fiz com o Fernando foram os que me deram mais estrutura, acho que até pelo fato de eu ter repetido várias vezes, né? Então, eu posso dizer que ele foi um cara que fez diferença para mim, com certeza. Depois, como técnico da Joico, a gente passava uma vez por ano, 2 semanas em São Paulo para fazer homologação.
Então, lá nas homologações eu tive grandes líderes, o Neto, o Serginho, o próprio Guilherme Flores, que é o técnico internacional da Jogo, que vinha para cá. Eu aprendi Legal. muito, eu aprendi muito com essa galera. E nessa parte, assim, Vavá, porque é muito diferente esse mundo empresarial do mundo do salão, né? Então, quando você vira técnico, você acaba convivendo um pouco com o business do cosmético, né? A gente trabalha mais com o serviço e as distribuidoras trabalham com o business do cosmético. Então, eu aprendi muito dessa logística assim do negócio, sabe, de como que funciona o mercado. Foi muito enriquecedor. Agora, eu acho que o que eu mais aprendi foi ensinando. Isso é bacana. Que legal. Onde eu mais aprendi e aprendo até hoje foi ensinando, porque lembra que a gente estava falando sobre uma linguagem mais clara para falar e tal? Eu venho a cada ano, todos os anos eu faço alterações no meu treinamento de corte. De 10 anos para cá, todas as alterações que eu tenho feito é para deixar a linguagem mais simples. É para deixar a linguagem mais clara para o cabeleireiro. Porque é aquilo que vocês estavam falando, assim, se a pessoa não está entendendo, muitas vezes é o comunicador que não está se fazendo entender. Né? É verdade, é verdade. E aí chegou assim ao ponto de eu já ter 3 maneiras de explicar a mesma coisa já, porque se a pessoa não entendia de uma maneira, vamos explicar de outra. Então, eu acho que nesse quesito, assim, o crescimento da gente como ser humano, para trabalhar em equipe, para poder ser um bom colega, para poder entender os outros, eu acho que esse foi o meu maior crescimento. E eu acho que isso aconteceu no momento que eu realmente, Gui, comecei a sair de dentro do meu salão e comecei a conviver mais fora, vendo outros profissionais, vendo outras coisas acontecendo. Eu acho que isso aí me enriqueceu muito. Mas eu vou dizer para vocês, assim, nesse período, lá em 2014, quando eu decidi vender o salão, e eu comentava, porque daí o que aconteceu? Eu trabalhava só quinta, sexta e sábado. Então, o nosso desafio era marcar todas as clientes quinta, sexta e sábado. Cara, era uma loucura. Era uma loucura. Para se matar. Uhum, se matava trabalhando. E então, quando eu falei que eu ia vender, ninguém entendia nada assim. Mas, cara, tu vai vender por quê, velho? Tu não para de trabalhar, sabe? Não, mas é justamente porque eu tô trabalhando só 3 dias, né? Então, não tô conseguindo cuidar do negócio. E chegava domingo, que tu podia ter uma folga, tinha que viajar. Tava preparando a mala. Tava preparando a mala. A mala nem se arrumava mais, a mala ficava sempre pronta. Eu não, e até por um hoje, período assim, as minhas coisas eu nem tiro da necessidade, sabe? Perfumes, durante essas coisas eu deixo ali, porque daí já fecha a mala, já vamos embora. Tem 2 kits. Uhum. Tem um kit em casa e um para quando precisar sair. Exatamente. Não, mas eu acho muito bacana isso que o André falou, que e tem tudo a ver com aquilo que a gente fala, né? Que a mensagem que você vai transmitir, ela tem que ser maior do que um mensageiro. E hoje em dia tem muito mensageiro, que são nós que transmitimos a educação, que tentamos levar a base, o alicerce dessa forma constituída ao longo do tempo, maior do que a mensagem. E aí fica complicado. Então, é exatamente isso. Nós precisamos de educadores, de pessoas que fazem com que a mensagem seja maior do que o mensageiro, para ela entrar de forma correta. Concordo, até porque, né, André? A gente tem um desafio muito grande. Quem gosta de compartilhar tem um desafio muito grande, porque, cara, o Brasil é muito grande, né, André? Muito Cada grande. cantinho do país que precisa. Eu sempre converso isso com os convidados, porque são sempre educadores, né? A gente já teve gente da L'Oréal, Redken foram vários, teve a Cris da Schwarzkopf, sempre tem alguém diferente. E a Claudete também, que hoje não é de nenhuma marca, mas que dá aula na Fadergs. E, cara, o Brasil é muito grande e é muito carente de educação, né? Então, esse trabalho que a gente fala da mensagem, cara, ele tem que ser ampliado muitas vezes. Muitas vezes. E acho que, a pandemia fez a gente ficar em casa, né? Deixou a mala do André paradinha um tempo, mas tem o digital,
né? Que depois a gente pode falar que tu tem o teu treinamento também para o digital, o teu curso. E tem, cara, quando isso aí voltar, vai ser, eu acho que vai ter um acúmulo, sabe, de demanda reprimida, de pessoas precisando se aperfeiçoar. E pensa só, André, em quantos cabeleireiros entraram no mercado que não passaram pelos teus treinamentos, pelos teus aperfeiçoamentos. Cara, isso não se perde, sabe? Então, se tu já passava 3 dias só atendendo, quando voltar a educação normal, te prepara, cara, que tu não vai parar mais no salão. Vai ser ruim para Léo, que está nos assistindo aqui. Ou não vai parar no salão mais. Eu não vejo a hora de voltar, Gui, assim, os cursos, sabe? Realmente foi um momento bem complicado, mas eu acho que eu sempre penso que do limão a gente pode fazer uma limonada, né? Então, assim, se você me perguntar, André, o que a pandemia serviu para ti? Serviu para eu sair da minha zona de conforto mais uma vez e gravar todo o meu curso que era presencial, transformar ele num curso online. Paz. E trabalheira, né? Meu Deus do céu, gente. Inclusive o Vavá, André, o Vavá tá se fazendo para gravar o curso dele. Ele fica enrolando, amanhã, semana que vem, e fica só enrolando, cara. Até agora nada. Feito é melhor que perfeito. Exato. Cada vez mais, cada vez mais. Mas assim, eu aproveitei esse momento da pandemia e me grudei nesse projeto para não pirar, né, gente? Para não pirar, porque se entrasse nessa loucura que estava todo mundo, assim, eu ia pirar e acabei aproveitando isso para fazer o treinamento. E você sabe que dessa proposta de trazer o curso online, surgiu um upgrade do meu treinamento no período da Covid. Eu acrescentei algo que não tinha no meu treinamento. O cara criou um subnicho, pô, olha aí. Mas olha que engraçado. Até estava comentando com o Gui no salão esses dias. Eu me lembro assim. Tá, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui lá fazer o curso do Fernando, ele ensinou a fazer o chanel de bico, tá? Nossa, me apaixonei pelo negócio. Eu quero fazer isso aí, eu quero fazer. Então, quando eu voltei para o salão, toda cliente eu queria fazer chanel de bico. Entendeu? Eu queria fazer o corte de uma vez. E aí a cliente me perguntou assim, ó, tá, André, mas esse corte fica bem para mim? Opa, isso aí lá no Fernando eu não vi, caramba. E aí você olha para ela e pensa assim, ó, não sei. Mas você não vai falar para ela isso, né? Você vai em busca. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. A vontade que eu tinha de falar para ela é assim, você que sabe se vai ficar bem para você, que é você que se conhece, vai gostar, se não vai gostar, né? O visagismo Você incrível. sabe. Você jogou para a pessoa. Ele é seu, você que seja a sua visagista da sua própria vida, pô. Sabe aquela cliente que quer desafiar a gente, diz assim, ó, tu que é profissional, me fala o que fica bem para mim. Aí você fala, tu que é a pessoa que quer usar, você que deve saber. Você que se conhece, né, que convive com o teu cabelo ali todo dia, né, e tal. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte, comecei a pensar assim, peraí, eu sou profissional da beleza, eu escolhi ser profissional da beleza. Se não for eu que vou falar para essa mulher o que fica bem para ela, quem é que vai falar? A mãe dela? A colega dela? A irmã? Não. Tem que ser eu. E aí eu cheguei à conclusão do quê? Que eu não tinha conhecimento suficiente, que eu tinha que estudar mais. Aí vamos estudar o visagismo, então. Porque, na verdade, essas 3 academias que a gente estava falando aí, Pivot Point, Vidal Sassoon e Tony Guy, não só elas, mas estou pegando porque foi as que eu fiz, todas falam em formas geométricas de corte. Todas Exatamente. falam. Só que a gente, cabeleireiro, está acostumado,
não está acostumado a falar de forma geométrica do corte, mas está acostumado a falar da forma geométrica do rosto da cliente, né? Então, quando eu comecei a ver quando começou a abrir essa questão de formas geométricas do corte, aí eu comecei a pensar, mas então, se a minha cliente tiver um rosto quadrado, eu fizer um corte quadrado nela, ela vai ficar mais quadrada. Então, se eu quero harmonizar, eu vou misturar formas. Ela tem um rosto quadrado, eu vou criar um corte com formas redondas para harmonizar. Essa foi o primeiro visagismo básico que eu fiz, foi esse. Só que naquele momento, eu só pensava em harmonizar. Eu não pensava em acentuar. E, na verdade, não me passava pela cabeça uma pergunta super importante que eu fui aprender quando eu fiz agora o curso do Felipe em 2019, que é perguntar para essa mulher o que ela quer transmitir com o visual dela. Sim. Porque dependendo do que ela quer transmitir, eu vou harmonizar ou vou acentuar, né? Por exemplo, ela diz que ela quer passar um ar mais sério. Então, eu tenho que trazer linhas retas, mais quadradas para o rosto dela. Não, ela quer mais romantismo, né? Então, vamos linhas curvas, com ondas, e assim por diante. O que eu acho, assim, Gui e Vavá? No momento que eu comecei a estudar essa parte do visagismo, eu consegui ferramentas para poder dizer para aquela mulher que está me perguntando se fica bem para ela, eu consegui realmente entender se aquilo vai ajudá-la para aquilo que ela quer transmitir ou não. Então, isso agora, quando elas me perguntam o que fica bem para mim, eu já sei o que responder. Porque a gente analisa o rosto dela e pergunta para ela o que ela quer transmitir com o visual dela. Que eu acho que isso é uma coisa... Nossa, para mim fez toda a diferença, sabe? Ô, André, agora, como a profissão do cabeleireiro é ampla, né? Porque, olha só, a gente lida com o design, são as formas, né? O entendimento das formas, como fazer esse desenho de formas. A gente lida com essa questão do estilo, que tem a ver com a moda, né? Com o que está acontecendo atualmente na moda. E lida com esse lado psicológico da imagem que a pessoa quer passar, que é o que você está passando aí no visagismo, né? Sim. Que é o intelecto, o que essa pessoa quer passar na sua imagem. Cara, é impossível formar alguém somente com técnicas, não é? Tu não acha, André? Essa pessoa, ela precisa da prática. Ela precisa da prática. E, às vezes, isso vai levar 10 anos para alcançar esse nível de entender. Porque a gente vai lá e faz um curso super top, mas às vezes a gente leva 5 anos para conseguir entender aquele curso, que nem você falou, e cair a ficha, né? Os novos não sabem mais o que é cair a ficha, a gente tem que explicar, né? Ninguém sabe mais o que é cair a ficha. Mas Na então, verdade, você faz o curso, você investe uma grana, Pode continuar. mas é exatamente isso. Você não tem, às vezes, aquele entendimento de como usar aquela técnica, né? Você até sabe fazer o corte, fica perfeito. Mas você não sabe como adaptar aquilo ali em diferentes cabelos, em diferentes ocasiões, e também levando em conta essa questão do visagismo, que é a forma que você embeleza a pessoa, acentua ou diminui os traços e o efeito que tu quer dar nela. Cara, isso não se aprende somente na escola. Se aprende primeiro na escola, primeiro lá, mas depois na prática. E é por isso que não se forma um cabeleireiro também muito rapidamente, né? O cara vai levar uma vida para construir essas habilidades. Tu não acha? Concordo plenamente. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a impressão que eu tenho é que muita gente pensa assim, ó, vou fazer um curso de 1 ano, vou sair fazendo cabelo, porque me disseram que essa área da beleza está dando dinheiro, vou fazer um curso de 1 ano, já vou sair fazendo cabelo e tal. E parece que as pessoas acham que é mais fácil, porque eu já ouvi, Gui, de muitos profissionais que me disseram assim, pô, eu escolhi ser cabeleireiro porque me disseram que não precisava estudar.
Caramba! Lê do engano. Ah, ouve muito isso. Pô. Juro por Deus, cara, eu já ouvi muito disso, sabe? E aí eu falei, para você ver como estavam errados, né? Porque precisa estudar, sim, né? E estudar sempre. E é aquela coisa, né, Gui? Vamos entregar o que para essa pessoa que é o nosso cliente? Quanto mais eu estudar, melhor eu vou entregar para ela. Mais ferramentas você vai adquirir para necessidade específica. E esse melhor quer dizer que é algo voltado para ela, voltado para a textura do cabelo dela, voltado para a quantidade de cabelo dela, voltado para o dia a dia dela, da disponibilidade de tempo dela. Ou seja, é algo planejado, personalizado para ela. Eu vejo isso como sendo um caminho assim muito. Eu vejo que as pessoas buscam isso, essa personalização da sua imagem, de acordo com a fase delas. Porque nesse período que eu fui no Fernando, que eu aprendi a fazer o chanel de bico, mas aprendi todas aquelas linhas, mas eu não sabia como usar essas linhas e quando usar, né? Então, nesse momento, muitas vezes, quando eu me apertava, porque eu não tinha conhecimento para falar para minha cliente, eu pegava o cabelo da moda do momento para oferecer para ela. Sim. Sabe aquela coisa assim, pá, não sei o que eu vou oferecer para essa mulher, pá, vou pegar o cabelo da moda agora, que é o long bob. E às vezes eu não me preocupava em pensar se aquele long bob fechava para ela, fechava com o momento O cabelo dela. da Giovanna Eubank. Quantas vezes não foi pedido, né, no salão? Nossa. Sim, Da nossa. Giovanna Eubank. Inúmeras vezes, né? O nome dos cabelos. Então, eu acho que todas essas ferramentas, até mesmo se ela chega com uma imagem de uma foto hoje e diz assim, eu quero fazer esse cabelo aqui, essas ferramentas nos ajudam até a entender se esse cabelo vai somar com ela, se vai valorizar a beleza dela, se vai transmitir aquilo que ela quer transmitir, né? Eu vejo isso como sendo algo assim bem transformador e à medida que eu estou colocando isso em prática cada vez mais, verdade que as máscaras atrapalharam, né? O visagismo. Muito. Sim, total. sim. Sabe aquele Não tempo enxerga assim, a ó, boca, essa não pessoa enxerga queixo, né? Não enxerga nariz. essa pessoa é mascarada. Por que fala isso? Porque tu não consegue perceber as feições da pessoa, né? E é exatamente É. isso. A máscara ela dá uma As disfarçada emoções, né? nas Sim. emoções. E você comentou, falou de máscaras, cara. É uma coisa muito engraçada que também eu sou muito provocador, né? Eu acho que nós estamos falando aqui como educadores e como profissionais que levam a educação, os princípios, os alicerces, tudo isso que engloba conhecer a pessoa a fundo, entregar o melhor para ela, aquilo que combina, aquilo que não combina, de forma adequada para a pessoa. E hoje parece que a nossa profissão ela está muito mascarada. Por quê? Porque a pessoa pega um nicho específico de um outro profissional que está se destacando naquilo e o cara veste aquela máscara daquele profissional e só faz aquilo a vida inteira. Chega uma hora que aquilo acabou, já não está mais no ápice, e o cara se vê desesperado, porque ele não se dá a oportunidade de experimentar outras máscaras, né? Que é aquilo que eu falo. Eu brinco que é a cultura. Quando você não tem uma base forte, sólida e com várias ramificações, você só tem duas teclas no teclado, que é o Ctrl+C e o Ctrl+V. Eu só sei fazer aquela máscara que eu vesti e ela tá dando dinheiro agora. Só que amanhã, esse mesmo cara que te trouxe esse desenho, esse amparo, ele veste outra máscara e fala, para ter mais, venha comigo. Só que aí o cara vai para esse nicho novo e ele esquece do passado. E o cara que está transmitindo isso, ele fala assim, eu sei fazer a máscara 1, máscara 2, máscara 3, máscara 4, e você se fechou no cabresto ali. E é a prática do Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque não temos profissionais autorais, que são senhores de si através do conhecimento, através desse bate-papo educacional, profissional, que é isso que a gente está tendo. Infelizmente, isso é uma provocação do Papo de Beleza que o Wagner está fazendo. Muito provocador, Vavá. Tá muito provocador. Cara, mas que papo, né? Olha onde vai longe essa história, né?
Nossa, Olha onde vai. A gente pode passar a noite falando só sobre não, essa questão. assunto é o que não falta, né? Eu até nem estou acompanhando aqui o tempo da nossa live. Quanto tempo que a gente tem ainda? 1h15, e era isso que eu ia falar. A gente temos que Uma encaminhar hora a e coisa. 15? 1h15. Nossa, Isso, rapaz. isso que deu problema, a gente já ficou mais uns minutos na outra, né? A Aham. galera acho que até cansou e começou a sair, porque tem outra coisa para fazer. Botar o filho para dormir, alimentar o gato, sei lá. Como passa rápido, né? Às vezes a Ô, gente pensa assim, André, nossa, vou falar uma hora parece um monte de tempo, mas né, o assunto vem à tona. Olha, eu acho que a gente ainda teria muito mais coisas para falar e quem sabe, né, Muito. mais na deixa frente eu a te gente... perguntar então, André, ó, para a gente encaminhar para a finaleira. Eu vou fazer a pergunta, tu faz a próxima, tá, Vavá? Show, show. André, ó, um grande momento da tua carreira, um momento inesquecível, tá? Com certeza tem muitos momentos, né, cara? Mas pensa naquele assim ó, que te faz sorrir, te faz ficar feliz quando tu lembra, que foi algo que te dá orgulho, tá? Que tu olha pra trás assim, e tu diz, bah, valeu a pena tudo isso, entendeu? Um momento inesquecível e um momento difícil que tu enfrentou, teve que te superar, que te deixou em dúvida. Conta pra nós esses dois momentos aí. Nossa, rapaz, a parte sofrida eu sei bem qual que foi. Nunca esquece, né? A parte feliz foram tantas que eu tenho dificuldade de te dizer uma, sabe? Assim, que foi boa, mas a parte sofrida foi logo que a gente começou assim, a proposta da educação. Eu nessa feira que aconteceu lá na Fiergs, como é que era o nome que a gente tinha falado? Debut. 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 Nessa feira Debut, quando eu fiz palco, eu já tava oferecendo os cursos para vender, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma parte da minha equipe do salão, peguei minha filha, fiz umas camisetas assim, André Bolzani, e fiz panfletos que aí botei esse pessoal da minha equipe no meio do pessoal que estava assistindo, botei eles a panfletear e tal. Nós tínhamos uma data de curso e tal já marcado. Então, assim, o meu momento difícil foi a gente não ter vendido um curso naquele dia. Esse foi um momento difícil. Foi um momento que eu parei para pensar assim, assim, ó, acho que isso aí não é para mim. Acho que talvez esse caminho não seja para mim, sabe? Porque eu me esmerei tanto. Tudo que eu faço, eu procuro fazer, cara, assim, sabe? Me preocupando de verdade para as coisas darem certo. No meio do. Agora, Santa Rosa, quando a gente deu 2 dias de curso, meia-noite nós estávamos no hotel lá com o cara fazendo edição do vídeo para passar para o pessoal do dia seguinte, para eles assistirem o vídeo. Então, assim, eu levo muito a sério isso, sabe? E aquele dia não foi diferente. Eu estava super nervoso. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Nossa, eu estava assim, suando, vertendo água. Deu tudo certo. Não cortei modelo, deu tudo certo. Não me cortei, mas a gente não vendeu nenhum curso. E momentos assim. Quando eu fiz palco na Ré Brasil, foi um momento muito legal. Em 2011, 2012, eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes palco lá, pela Mediterrânea. Quando eu tive fazendo treinamento na Europa, para mim foi quase como se realizasse um sonho também, assim, sabe? Foi uma coisa muito legal. Você gasta 28 mil reais num curso e você volta felizão, cara, sabe? Você volta assim, Que sabe? orgulho. Muito orgulhoso, muito orgulhoso. Isso é bom demais. É bom demais. Então eu colocaria esses assim que eu me lembro assim como né, da profissão como sendo momentos os ápices e os momentos difíceis. E assim vai Entendeu? a vida, né, André? E Se fosse só momentos bons, a gente não saberia valorizar eles, né? Porque iam ser tão comuns. Então a gente exatamente. precisa dos momentos ruins para aprender também, né? Como parâmetro, né? São os parâmetros da vida, né? A vida é uma gangorra, né? Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. Então, assim, o que eu penso? Quando eu estou num dos momentos que a gente está muito em cima, seja humilde.
Nos momentos que a gente está muito embaixo, seja lutador, porque você tem que lutar nessa hora, quando está embaixo. Não tem que desistir, porque a vontade de desistir é grande, né? Exatamente. E me fala uma coisa, André, como que é para você, família, amigos, a vida pessoal, como que isso tudo acaba te auxiliando e ajudando a enfrentar os desafios da carreira? Você tem, porque acaba sendo uma forma de alicerçar você, né? E é muito bom, porque às vezes as pessoas que estão aqui não conseguem enxergar, às vezes é um pequeno detalhe que pode fazer a diferença na sua vida e pode fazer na de várias pessoas. Com certeza. Eu diria que a família é o porto seguro da gente, né? É todos os momentos assim que a gente realmente precisa de um apoio, pelo menos na minha vida, sempre foi a família que teve ali, me apoiando e tal. E no momento, Vavá, que eu me tornei pai, eu acho que eu me tornei um filho melhor também. Que legal, que legal. Porque a gente começa a entender os nossos pais, sabe? Melhor, a gente começa a entender a dor deles melhor, sabe? Para algumas coisas. Nossa, isso e também para a gente ver como não é fácil, né, cara? Assim, você educar, você transmitir valores, né? Assim, como é difícil. Então, nossa, esse final de semana mesmo, agora meus pais se vacinaram, já faz um tempo, tomaram as 2 doses. Domingo a gente estava aqui fazendo um churrasquinho aqui em casa. Tava eu, meus pais, a minha irmã, né, o pessoal, assim. Então, assim, eu vejo que esse convívio familiar foi algo que também, Vavá, eu acho que na pandemia a gente valorizou mais o abraço, o estar junto, sabe? Realmente, assim, eu acho que isso ajudou a despertar, a valorizar um pouco mais a importância de quem a gente ama, que esteja perto da gente. Porque essa história de viajar para dar curso, eu acabei ficando fora um tempão, assim, sabe? Então, nesse período que entrou a pandemia e que a gente teve aquela crise lá em 2017, foi um período que eu dei uma desacelerada e aí recarreguei as baterias com a família. Eu acho que a família é a nossa tomada para recarregar as baterias. Incrível. Pô, acho que tá tomando muito tempo, né, Guia? Acho que o Para tempo já fechar tá. agora, para Vamos pra fechar, fechar. Essa a pergunta última, Sandra. a gente sempre Manda? faz junto essa daí. Essa aí sempre Tá, faz junto. Entendeu? Essa daí é aquela que explode. Brrr. Rufem os Para tambores. acabar em alto nível. O beleza. que é beleza para Pra ti, André? você, o O que é que é beleza? beleza para você? O que é beleza para mim? Hoje em dia, Gui, eu acho que, tendo em vista tudo que eu tenho percebido, eu vejo beleza em ajudar as pessoas a ficarem felizes com a sua imagem, com a sua autoestima. Eu acho que a beleza é algo mais do que a harmonia estética. Eu acho que a beleza é uma luz que vem de dentro para fora. Então, quando a gente consegue acender essa luz interna da beleza da pessoa, ela se torna bela independente da forma dela. Acho que é mais ou menos isso. Porque, na verdade, a gente fala muito sobre essa questão no visagismo, da tua beleza, da tua identidade visual representar a tua essência. Então, eu acho que quando isso acontece, essa beleza vem para fora, independente de padrão, independente de harmonia estética, mas a beleza de dentro mesmo. Baseado na verdade. Baseado na verdade, porque é só a verdade que vai falar sobre a essência da pessoa, né? Então, só Sim. o autoconhecimento teu também sabe da tua própria essência nossa, né? Eu acho tão bom quando atinge, sabe, esse ponto, assim, dessa parte da alma da pessoa mesmo. E é muito bacana, né? Porque só a verdade liberta. Liberta para o conhecimento, para o novo. E foi a verdade que você foi buscar quando você sentiu fragilidade em conhecer novas oportunidades. Foi a verdade que você buscou quando você fechou o seu salão, mesmo todo mundo achando contra. E foi a verdade que você buscou sendo técnico e crescendo na carreira dessa forma brilhante, né? Com muito alicerce. E É. foi buscando a verdade que ele encontrou uma maneira de educar as pessoas, de ter o seu próprio curso. Isso é a verdade.
Muito feliz, É. estou muito feliz. E só com ela a gente vai para frente, Muito né, bom. Babá? Só tendo a verdade do nosso lado. Porque o que não é É. verdadeiro não consegue superar os obstáculos. Só o que é verdadeiro Exato. consegue seguir em frente. E a gente sempre pergunta isso, André, sobre a beleza para fechar, porque, cara, a gente não vai deixar de perguntar isso para grandes figuras. A gente está aprendendo contigo, André, sobre a tua visão da beleza. E o que parece é que a beleza é o início da nossa profissão. A gente começa buscando a beleza, é para isso que a gente existe, né? A gente busca a beleza, e ao mesmo tempo ela é o fim, né? Parece que a Verdade. beleza é o início e o fim. A gente ajuda a pessoa a encontrar a beleza, mas a beleza já está nela. A gente só é um porta-voz disso. Cara, e ao mesmo tempo que isso é simples, é extremamente complexo, não é? É profundo, né? É muito profundo, é muito profundo. E é isso que embeleza a nossa profissão, né, André? É É isso que fez as verdade. mulheres e homens também verem como o cabeleireiro é importante quando não podem ir até o salão, né? Porque não é só uma forma, é a verdade vestida de sua imagem. Exatamente. Exatamente, Gui. Belas palavras. E, Massa. Gui, a gente estava falando até sobre isso no salão esses dias. Eu percebi o quanto é realmente importante o nosso trabalho nesse momento que as pessoas não estavam podendo ir no salão, e quando chegavam no salão, chegavam depressivas, chegavam tristes, chegavam com o seu É. visual lá para baixo, e eu vi as pessoas saindo felizes, praticamente com esse encontro que a gente estava falando da beleza, da essência delas, né? Então, nossa profissão, ela não é superficial, ela não é rasa, ela mexer com a beleza é mexer com autoestima, é mexer com a felicidade das pessoas. Isso para mim foi uma coisa muito forte que ficou muito clara para mim nessa época da pandemia, assim, sabe? Veio para ficar muito evidente, muito evidente. Então eu aprendi muito também na Sim. pandemia. Seguimos aprendendo todo dia, né? Todo dia. Imagina se fosse uma profissão que não precisasse estudar muito, né? A Não, beleza das pessoas estava perdida. perdidas, nossa. E como é complicado quando dá algo errado, né? Se você não tem conhecimento assim, meu Deus, você pode É, transformar a vida da pessoa num legítimo inferno, né? Tá é, louco, meu. exato. Tá louco, meu? Me lembrei do Vavá agora. É, tá louco? Tá Bem, louco. bem de Guarulhos, bem de Guarulhos. Vamos fechar então, gurizada? Vamos fechar, gente. Obrigado. Bora. Andrezão, gratidão, admiração. Obrigado por você ter participado da live Papo de Beleza. E mais uma vez, desculpa foi feita para ser pedida. Perdão pelas falhas do começo. Mas ainda Imagina. bem que eu falei, Gui, toca o barco que eu tenho outra solução. Sem A gente problema. entende, mas paga essa internet, tá, Vavá? Por favor. Esse gato não tá funcionando aí, Só para Vavá. te Bota lá avisar, pra funcionar. do começo ao fim, eu tô usando a minha internet, que eu tô dentro do carro. Sim. Faz favor, Vavá, faz favor. Mas, ô, Foi André, papo de beleza. muito obrigado, cara, pela tua presença. Tu é um grande profissional, um grande educador. A gente pôde ver o quanto que tu tem amor por essa profissão. Senão tu não teria gasto 28 mil num curso, tendo feito 3 vezes o mesmo curso, se tu não estivesse buscando a verdade. Tu é um cara comprometido com a profissão, cara. Poxa, é muito bom trabalhar do teu lado, viu? Ô, Gui, vindo de ti, então, vindo de vocês, esses elogios para mim têm um peso muito maior, viu? Gratidão pela oportunidade por estar aqui, para a gente estar podendo compartilhar. Brigadão mesmo. Vocês vão continuar me inspirando cada vez mais, para que a gente possa entregar cada vez mais a beleza da sua essência do pessoal. Gente, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Valeu. Tchau, valeu. Obrigado, gente. Faz um coraçãozinho aí, André, ó. E printa, galera. Printa Ó, aí, o marca a Jimmy, gente, Papo de Beleza. Márcio, pessoal aí, printa nós daí. Printa nós aí, marca a live Papo de E Beleza. marca nós. Ou manda pra gente depois. Boa! Valeu, gente. Falou, Obrigado valeu, aí a todo mundo que assistiu a gente. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Obrigado, gente. Segue Valeu. o André aí, segue o Vavá. E a gente se vê no próximo Papo de Beleza. Obrigadão, André. Valeu, gente. valeu, obrigado, tchau.
Tchau, Vavá. Valeu. Valeu.